A graça e a paz de Deus para você que parou para ouvir essa mensagem. Hoje eu quero meditar junto com você que parou para me ouvir um versículo apenas que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 27 que diz assim: E acontecerá naqueles dias que a sua carga será tirada do seu ombro, e o teu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amados, eu quero meditar com você um pouco, aprender com Deus através dessa porção das Escrituras muito preciosa, sobre o despedaçar do jugo por causa da unção. Então, esse jugo, ele só é tirado do nosso ombro, essa carga, né, só é tirada do nosso ombro e o jugo do nosso pescoço quando nós recebemos a unção, né, a operação interna do Espírito Santo dentro de nós. Naquele tempo, os profetas, os sacerdotes e reis, eles eram introduzidos no seu ofício pela unção com óleo, né? Ato que simboliza a operação do Espírito Santo no interior do homem. Amados, nós precisamos meditar um pouco sobre isso. Quando a unção de Deus, ela desce sobre nós pelo Espírito Santo, ela despedaça o jugo. E despedaça, amados, não é pelo reteté, por gritar, falar alto, não, amados, mas é pela palavra ungida, a palavra que sai do trono de Deus, a palavra que toca nosso coração, nosso interior, pelo Espírito Santo. Quando a palavra nos toca, amado, ela então tem poder para despedaçar aquele jugo naquela área, naquele lugar onde nós necessitamos de uma intervenção divina. Então, essa unção que despedaça o jugo, ela representa o poder libertador do Espírito Santo, que quebra, não de forma momentânea, mas o Espírito Santo, ele quebra definitivamente toda a nossa carga, né? As amarras que prendem essas cargas às nossas vidas, as prisões, cadeias espirituais, o jugo que está sobre o nosso pescoço, né? Então, nós devemos, amados, buscar entender como alcançar essa unção, como alcançar essa operação do Espírito Santo nas nossas vidas, naquela área onde nós necessitamos. Amados, a unção, ela flui através de uma entrega verdadeira, sincera, de uma rendição completa e de uma obediência àquilo que Deus nos pede para fazermos. Então, o que Deus nos pede, nós devemos fazer. O que Deus toca em nosso coração, nós devemos fazer. Não é toda palavra, toda conversa, tudo que ouvimos, não, mas é a palavra ungida, é a palavra que nos unge, que nos toca o nosso interior, que fala conosco, que nós temos aquela unção nos envolvendo, nos mostrando, né, que é o Espírito Santo que fala conosco. Então, amados, primeiro nós devemos aprender o que é um jugo, né? O jugo, ele simboliza uma opressão que talvez nós possamos estar passando em alguma área da nossa vida,
um domínio que nos torna pessoas infelizes, né? Uma escravidão, uma vida meio escravizada e pesos, né, de uma carga que impede o nosso caminhar. Às vezes nós estamos puxando pesos e cargas nas nossas vidas que não foi o Senhor que colocou, mas nós tomamos com a nossa própria mão, ou é alguma prova que Deus está nos dando, né? Ou até mesmo uma tribulação trazida pelo nosso inimigo e adversário. Então, amados, nós devemos procurar compreender e entender essas circunstâncias e situações, para que nós possamos discernir todo jugo, toda situação, né? Jugo, amados, jugo é aquilo que nos prende a um determinado pecado, né? Que nos mantém debaixo de um sofrimento, de uma doença incurável, daquilo que nós não podemos nos curar, nem mesmo com medicamentos. É uma opressão espiritual, uma perseguição maligna, que nos colocando medo, nos trazendo dúvidas, nos derrotando nas nossas batalhas com informações falsas e mentiras na nossa mente, vícios que às vezes nós temos e não conseguimos deixar. Olha, eu não estou falando apenas de vícios em dependências químicas, não, mas existem muitos vícios que nós estamos aprisionados, que nós não caminhamos para frente porque estamos presos a um costume, a uma tradição, a uma situação, né, que Deus já nos tocou para nos libertar dessa escravidão, e nós não deixamos por escolha. Não porque Deus não quis nos ajudar, mas é porque nós escolhemos permanecer nesse vício, nesse pecado, ou então num relacionamento desigual, né? Um jugo desigual num relacionamento, quando Deus pede para nós nos libertarmos, às vezes, de um relacionamento tóxico, e nós não queremos, não temos força por nós mesmos e não confiamos em Deus para deixarmos aquele relacionamento que nos prejudica e para avançarmos na nossa vida, né? Então, todos esses tipos de jugo, amados, mantém nós aprisionados, mantém nós em sofrimento. Então, a unção do Espírito Santo, quando nós decidimos obedecer e nós nos rendemos completamente, a unção desce sobre nós e nos toca naquela área e nos liberta definitivamente. Aqui a palavra fala sobre o jugo no nosso pescoço, né, que está no pescoço. O pescoço representa uma situação que às vezes você está numa posição local na sua vida, seja no trabalho, seja num relacionamento, num meio familiar ou de uma comunidade, de um lugar em que você está submisso, mas não de forma voluntária, não de forma da maneira que Deus recebe e aceita, em que você entrega seu coração para servir, mas você está numa submissão forçada, amarrada. Você não quer estar presente naquele lugar, mas você se sente obrigado a ir para agradar outras pessoas que dominam sobre a sua vida. Então, amados, o Senhor, ele vem também para quebrar esse tipo de jugo, né? Então, a unção que vem, que emana do Espírito Santo para nós, ela despedaça, porque é a unção que tem poder.
Veja que esse poder é do Espírito Santo, não é do homem. Esse poder é daquele que venceu todas as coisas, não é o ser humano, né? Não é um cargo, uma posição humana que dá, mas é unção que veio de Deus. É unção para aquela pessoa que Deus escolhe para ir, que recebe um chamado, que Deus tem obra, que Deus faz obras através da sua vida. Então, essa unção que Deus traz pelo Espírito Santo, ela tem poder para quebrar todo jugo. Então, a ação dela é perfeita porque ela é de Deus. Não é uma ação momentânea, porque se retirou ou frequenta tal lugar, ou se retirou de um caminho e entrou em outro caminho. Não, amados. É uma unção definitiva, porque vem de Jesus Cristo, vem pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos entender, primeiramente, a quem nós devemos clamar para buscar e obtermos essa unção de poder, a única unção que pode, de fato, fazer uma obra definitiva, libertando nós de uma situação, de um ciclo vicioso, de uma situação que nós não conseguimos escapar pela nossa força, ou por costume, ou por tradição, ou por força humana, né? de alguma sabedoria humana. Então, amados, a ação dela, dessa força, né, desse poder, é que despedaça. Não é a vontade do homem. Deus liberou a palavra, essa palavra tem poder, ela é poderosa para trazer até mesmo aquilo que não existe à existência. Deus, ele criou todas as coisas, ele trouxe a vida, ele trouxe a luz, ele trouxe todas as coisas pelo poder da sua palavra. Essa palavra ungida, essa palavra poderosa é que nós devemos invocar e clamar, e nós devemos exercitar os nossos ouvidos, estar prontos para receber a palavra de Deus no nosso coração, nos render a ela, para que a unção seja poderosa em Deus para quebrar em pedaços todas as cadeias, as amarras, né, as correntes, e despedaçar, inutilizando de uma vez por toda a força do adversário, do inimigo, ou daquela escravidão que nós estamos vivendo. Então, o resultado de uma unção verdadeira, o resultado de uma palavra ungida, o resultado quando é o Espírito Santo que toca o nosso interior, ela traz, sim, libertação definitiva. Seja qual área que você esteja necessitando, se você tem algum vício, algum pecado, ou está num relacionamento tóxico, ou num jugo desigual, Deus, ele é poderoso para quebrar, né, a força do poder de tal maneira que o inimigo não possa tocar em você novamente naquele ponto e nem reconstruir as cadeias onde você foi liberto. Então, torna-se um resultado permanente nas nossas vidas. E com isso nós sentimos alívio. Quando a unção vem, nós recebemos a palavra nos tocando, a palavra nos libertando, ela traz alívio. E tudo aquilo que estava impedido de avançar, tudo aquilo que estava fechado, as portas fechadas, que não prosperava, que não avançava, que nós não conseguimos ir adiante, nós então recebemos alívio, libertação, e nós começamos a prosperar no nosso caminho, a prosperar onde
aquela servidão, aquelas cadeias estavam nos prendendo. E então, com o nosso avanço, nós vamos crescer, amadurecer e vamos frutificar. Toda a nossa vida será frutífera. Todas as áreas da nossa vida, o nosso testemunho será um testemunho, amados, fiel e verdadeiro de Jesus Cristo. Não será um testemunho exterior, né, de aparência religiosa, mas será um testemunho frutificador, né? Que onde nós passarmos, nós teremos conosco aquela unção que nos capacita, que transforma, que ilumina, que nos concede a graça, a misericórdia, a virtude do Espírito Santo para nós fazermos a diferença, para nós sermos luz, para nós sermos sal, para nós sermos distintos do homem do mundo, né? Assim dizendo, daqueles que estão fora da graça de Deus. Então nós vamos ter uma luz em nós que vai resplandecer no meio dessa baixa terra tão tenebrosa, né? E como então nós devemos fazer para receber essa unção e nós sermos totalmente libertos, amado? Rendição total. Rendição total. Crer na palavra de Deus e reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Aceitar Jesus como o libertador e fonte de unção. Ele é a fonte da unção. Não é a placa de uma igreja, não é um costume, uma tradição religiosa, não é um comportamento de uma educação, não, amados. É uma rendição, é na fé, naquilo que Deus fala conosco, conhecer quem fala conosco, reconhecer a sua voz, saber reconhecer a voz do bom pastor e receber, através da palavra, a presença, a preciosa presença de Jesus Cristo. Porque Cristo é o verbo, Cristo é a palavra que tabernaculou entre nós, que tabernaculou no meio de nós, que entra na nossa alma e passa a fazer habitação em nós. Então nós precisamos receber essa direção, conduzindo a nossa alma a essa rendição total, a essa obediência, né? E entrega a Deus. Então, a unção e o poder de Deus, amados, ela que quebra as amarras, e o poder humano não consegue quebrar. Nenhum ser humano consegue se libertar se não for com a ajuda do Espírito Santo. Então, a sinceridade, a entrega deve ser verdadeira. Não pode ser de uma aparência ou de uma forma religiosa, mas tem que ser uma entrega total no seu coração. E às vezes nós estamos precisando, não tanto na nossa vida, mas nós vemos dentro da nossa casa, da nossa família, pessoas, vidas que nós amamos e que estão aprisionadas debaixo de opressão demoníacas, né? Que têm tido suas mentes, as vontades, as emoções aprisionadas num jugo vicioso, num jugo que não é libertador, né? Ou então a vida pessoal está toda destruída, sem prosperidade. Então, amados, esse jugo e essa opressão, essas cargas, todas elas são destruídas quando a presença do Espírito Santo chega. Por isso, o Senhor nos chama a orar por nós, mas orar pela nossa casa, nossa família, por aqueles que amamos, por aqueles que conhecemos,
pela humanidade, pela nossa nação, pelas crianças, pelos jovens, né? Pelos velhinhos, enfim, toda a nossa geração, todos aqueles que vivem são dignos de estar sendo participantes, né, amados, dessa unção, dessa virtude que vem de Deus. O Senhor, Ele morreu por toda a humanidade e Ele quer que nós, que já o temos e o recebemos no nosso coração, derrame, né, esse óleo, essa unção seja transbordada em oração por aqueles que necessitam. Então, o Espírito Santo hoje, ele nos convida, amados, a orar, a interceder, a buscarmos obediência e rendição da nossa alma para com aquilo que Deus nos pede, para nos libertarmos e recebermos essa unção que quebra todo jugo. Então vamos obedecer e vamos clamar a Deus, vamos buscar do Senhor aquilo que Ele pede de nós. E para isso eu convido você, amados, a ler no mesmo livro do profeta Isaías, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 12. Leia na sua casa, medite, leia pausadamente, meditando, orando e busque essa rendição ao caminho que Deus pede para nós fazermos. Amém, amados? Então vamos orar. Eu peço para você que deixe seu like, que compartilhe esse vídeo para aqueles que estão necessitados de quebrar amarras, né, que estão presos, que estão oprimidos. Faça com que essa mensagem chegue a quem necessita. Amém? E se não inscreveu ainda, inscreva-se. Deixa seu like para ajudar esse canal a prosseguir, a prosperar nessa caminhada de evangelismo. Amém, amados? Vamos orar, então? Glórias a Ti damos, Pai amado, e na esperança e confiamos que em Ti temos que somos sustentados na nossa fé. Louvamos, Senhor, o Teu santo nome nesse momento e queremos Te louvar sempre e declararmos que o Senhor é o único Deus e merecedor de toda a nossa devoção e dedicação. Queremos, Pai, agradecer por mais essa porção que o Senhor nos deu. Guarda, Senhor, a Tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Perdoa nossas fraquezas, nossas falhas, nossas imperfeições e nos ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a aprender os Teus caminhos, a receber as orientações. Dá-nos ouvidos abertos, atentos. Dá-nos um coração, Senhor, ó Pai, pronto para recebermos a palavra que vem de Ti, que ilumina o nosso caminho. Pai, precisamos muitas vezes de luz para nossos pés não tropeçar, para nós não cairmos, não errar. Então, seja conosco, Pai, de dia e de noite. Ajuda-nos a obedecermos e nos rendermos completamente a Ti, para sermos achados, ó Pai, por Ti em espírito e em verdade. Derrama, Senhor, a Tua unção e poder sobre nossas vidas, casa e família, unção que despedaça o jugo. Venha, Senhor, sobre nós. Derrama a Tua unção que despedaça o jugo na vida dessa pessoa que parou para ouvir essa mensagem. E na família, Pai, dessa pessoa, nas pessoas amadas, naqueles que, Senhor Deus, ela sente pesar, sente tristeza, sente que há necessidade de intervenção divina. Senhor, ajude essa pessoa, Pai. Toque-a com o seu poder, com a sua virtude, com a sua unção. Tire toda a carga, Senhor, que se encontra na sua vida. Pai, visita todas as áreas, Pai, da sua vida, onde ela se encontra cansada e abatida, sem forças para lutar mais e não sabe mais o que fazer. Liberta, meu Pai, do jugo, todos que ouvem a Tua voz, aqueles que Te buscam, aqueles que Te clamam. Liberta, Senhor, dos pecadinhos, daqueles pecados, Pai, costumeiros, daqueles pecados, Pai,
que não são grosseiros, mas que são, Senhor, empurrados e levados com a barriga todos os dias, Pai, que eles sejam também aniquilados, que nós sejamos santificados, purificados de todo pecado, seja ele qual for. Liberta-nos, Senhor, das doenças, de opressões espirituais, Pai, de espíritos maus, perseguidores. Senhor Deus, tira do nosso coração medo, faça com que não tenhamos medo, Senhor. Livra-nos, Pai eterno e santo, do medo e faz-nos pessoas ousadas em Ti. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, como o Senhor derramou unção, Pai, ó, de coragem, Senhor, a Josué, que o Senhor nos faça fortes e corajosos também. Senhor, livra, Senhor, dos vícios, aqueles que se encontram em vícios, seja ele qual for, dependências químicas ou não. Senhor, que o Senhor venha libertar dos vícios, dos julgos desiguais também, Pai, de todo jugo desigual, seja ele qual for. Despedaça, ó Deus, o jugo, inutilizando toda a força dele, Senhor, e toda força, Senhor, maligna, Senhor, que escraviza. Liberta, Senhor, definitivamente, despedaçando, Senhor, todo o mal, quebrando todas as amarras. Capacita, Senhor, eu te peço, nesse dia de hoje, essa pessoa para te servir, ser testemunha de Jesus Cristo na terra e fazer prosperar espiritualmente e financeiramente com o propósito de servi-lo nessa baixa terra. Que haja obediência e reconhecimento que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ajuda-nos a crer em Ti e na Tua palavra, Senhor, porque ela é poder para a salvação. Ela é a guia de todos os remidos. Que o bom Espírito Santo, Senhor, esteja com Tua mão estendida sobre nós, cada um de nós, esteja conosco, trazendo-nos, Senhor, entendimento, iluminando o nosso coração, regendo as nossas mentes, vontade e emoções, para cima e para o alto, para nós olharmos, Pai, para o autor e consumador da nossa fé. Que a unção e o poder liberte-nos, Senhor, de todas as amarras que nós não conseguimos quebrar por nós mesmos, e que o Teu nome seja louvado e glorificado através de nossas vidas. Tudo isso te pedimos e já agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome do Senhor Jesus, o ungido de Deus. Amém, amém, amém. Deus seja louvado. Tenha uma semana maravilhosa, abençoada, e que o Senhor esteja com você e com toda a tua casa. Amém? Deus seja louvado e até a próxima mensagem, se Deus quiser.